Hoje eu vou contar para vocês a história sobre a caça às bruxas de Salem. Salem se localiza na região costeira dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. A nossa história se passa entre janeiro de 1692 e 1693. Nesse período, os Estados Unidos estavam passando pela Guerra dos 9 Anos com a França, e Salem, por se localizar na região costeira, era um refúgio para pessoas que haviam perdido tudo para a guerra. Com isso, a população de Salem passou a crescer cada vez mais, e com isso eles não conseguiam mais produzir comida para toda essa população. Os índices de moradores de rua e roubos passou a crescer cada vez mais. Em 1692, um homem chamado Samuel Parris foi nomeado como ministro puritano da cidade. Ele era um homem arrogante, orgulhoso, ignorante e desumilde. Os fatos realmente passaram a acontecer quando a filha de Samuel Parris, de apenas 9 anos, chamada Elizabeth Parris, e a sobrinha dele, de 11 anos, Abigail Parris, começaram a se comportar de uma forma muito estranha. Elas gritavam e se contorciam. Diziam que estavam sendo mordidas por insetos, mas quando as pessoas iam olhar, não tinham insetos nenhum. Então, as pessoas começaram a dizer que a família do reverendo estava sendo amaldiçoada. Foi quando uma menina chamada Anna Putman, de 11 anos, começou a demonstrar os mesmos sintomas. A igreja atribuiu tudo isso a obras do diabo. As meninas foram interrogadas para saber se algo de diferente havia acontecido. Foi quando elas disseram que bruxas haviam as enfeitiçado. Elas disseram que essas mulheres eram Tituba, Sarah Good e Sarah Osborne. Sarah Good era uma mulher muito pobre. Ela era quase uma mendiga e ela era uma mulher divorciada, o que não era muito bem visto pela sociedade. As meninas diziam que Sarah havia as ameaçado com uma faca e as enfeitiçado. A outra mulher era Sarah Osborne. Era uma mulher velha, viúva e doente. Por conta da sua doença, que era uma doença ainda desconhecida e que aparentemente não havia cura, ela não frequentava a igreja havia mais de 3 anos, e isso era muito mal visto pela população. E a Tituba era uma mulher que trabalhava para o Samuel Parris. Ela era escrava dele e ela era praticante de uma religião não cristã. Então, as 3 mulheres eram alvos fáceis para a população, e por isso não se sabe realmente se as meninas disseram por conta própria que elas haviam as amaldiçoado ou se os jurados as induziram a falar isso. Durante os interrogatórios, a Tituba, ela confirmou que ela era uma bruxa. Ela contou histórias que diziam que o diabo apareceu para ela e obrigou ela a assinar um grande livro negro que fazia com que ela servisse ao diabo. E ela disse também que Sarah Osborne e Sarah Good também haviam assinado esse livro. A Tituba também contou histórias de grandes cães negros, bonecos de palhas e gatos possuídos, que nada mais eram do que histórias do voodoo presentes na religião não caribenha que ela praticava. Após o testemunho da Tituba, mesmo a Osborne e a Good dizendo não serem bruxas, as 3 foram presas em Boston. E como eu falei anteriormente, a Sarah Osborne, ela era uma mulher muito doente e ela acabou falecendo no dia 10 de maio de 1692. E a Sarah Good, ela estava grávida e ela acabou dando à luz na prisão. Só que essa criança acabou falecendo por conta das situações precárias em que elas estavam. Mas a Sarah Good e a Tituba, elas foram levadas de volta para Salem com as 2 mulheres e elas morreram no dia 29 de julho de 1692. Enquanto a Sarah Good esperava para ser enforcada,
Ela falou para o reverendo Nicholas Noel: eu não sou mais bruxa do que você é um bruxo. E se você tirar a minha vida, Deus lhe dará sangue para beber. O Nicholas, ele morreu 20 anos depois dos ocorridos. Ele morreu engasgado com o próprio sangue. Mas essas mulheres, elas foram as primeiras a participar dos julgamentos, mas não foram as primeiras a serem mortas. A primeira mulher a ser morta por bruxaria foi Bridget Bishop. Ela foi acusada por ser considerada uma mulher promíscua e fofoqueira. Levaram ela até uma grande colina próxima a Salem. Sobre uma grande pedra, ela foi enforcada. Essa pedra é conhecida até hoje como Gallows Hill. Essa pedra, são feitos passeios turísticos hoje em dia, onde se conta a história da cidade, do julgamento e sobre tudo o que aconteceu nessa pedra. Outro caso bastante famoso é o da Dorothy Good. A Dorothy, ela tinha apenas 4 anos quando ela foi presa por ser considerada uma bruxa. Não se sabe muito bem como ocorreu o julgamento dela, pois ela tinha apenas 4 anos e como se julga uma criança de 4 anos sozinha, né? Ela foi presa por 9 meses e durante essa prisão ela confirmava para os funcionários dali que ela realmente era uma bruxa e que a mãe dela havia dado a ela uma cobra e ela machucava as pessoas com essa cobra. Ela foi solta 9 meses depois, após pagarem uma fiança de 50 euros, que era muito dinheiro para a época. Não se sabe o que aconteceu com a Sarah depois, mas há relatos de que ela teve problemas psicológicos para o resto de sua vida. Outro caso também bastante famoso é o do presidente da Harvard School, Samuel Whitner. Ele foi acusado e morto por ser considerado um bruxo. Esse caso, ele ficou bastante famoso por ele ser uma pessoa que possuía um cargo alto na sociedade e era muito bem visto. Depois da morte do Samuel, muitas pessoas começaram a duvidar da veracidade do que estava acontecendo na cidade de Salem e passaram a parar de condenar as pessoas por isso, pois muitas pessoas que frequentavam a igreja, que eram pessoas vistas como boas pela sociedade, passaram a ser acusadas. E isso não fazia sentido para a população. Foi quando 12 dos jurados que participaram dos julgamentos pediram desculpas publicamente pelos julgamentos. E em 1702, o Tribunal Geral confirmou que os julgamentos eram imorais e ilegais e compensaram as famílias dos acusados monetariamente. O estado de Massachusetts só foi pedir desculpa pelos ocorridos em Salem em 1957. As execuções poderiam ocorrer de duas formas: ou a pessoa admitia ser um bruxo e aguardava sua sentença de morte numa cadeia, ou ela negava e era morta poucas horas depois. Ao contrário do que a gente vê na maioria dos filmes, séries e livros, a morte pela fogueira era menos comum de acontecer. O que mais ocorria realmente era o enforcamento. Mas já que os acusados não eram bruxos, o que realmente aconteceu com as meninas que diziam ter sido enfeitiçadas pelas bruxas? Os cientistas acreditam que elas haviam sido envenenadas por alcaloides de ergot, pelo fungo Clavíceps purpurea. Esse fungo contamina o centeio e outros cereais. Ao ser ingerido o pão de centeio com esse fungo, as pessoas desenvolvem uma doença que hoje é conhecida como ergotismo. Essa doença traz problemas musculares, altas temperaturas corporais, pode causar movimentos involuntários nos membros, alucinações, perda de consciência e pode levar ao coma e até à morte. O que é uma ótima resposta para o que aconteceu com as meninas. E esse fungo, ele é usado na produção de drogas como a ergotina e o LSD. Apesar de tudo, o que aconteceu em Salem serve
para que isso não ocorra novamente e é visto como um dos maiores erros judiciários de todos os Estados Unidos. Isso mudou completamente o sistema judicial da América. E é isso. Obrigada por me escutarem. Obrigada por se interessarem por esse assunto. E tchau.